Bom dia, alunos do 5º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, desejo que a família também estejam bem. Hoje eu quero começar esse vídeo dizendo o quanto eu estou com saudade de vocês, o quanto eu estou sentindo falta dos nossos encontros presenciais. Nós estamos vivendo uma modalidade nova, algo novo, uma experiência nova para mim e com certeza para vocês também. As nossas aulas estão sendo à distância, porque nós não podemos perder a nossa rotina escolar, porque nós não estamos de férias, certo? Nós estamos em quarentena. E é preciso que você me dê um retorno, é preciso que você assista os vídeos e você me dê um retorno, um feedback, para que eu possa entender que você está participando das aulas. Combinado? Hoje nós vamos falar sobre o cotidiano das embarcações. Está no livro de vocês, na página 268, o cotidiano nas embarcações. Para atingir as novas terras, era necessário realizar grandes viagens marinhas. Mas para isso os europeus eles precisavam enfrentar muitos desafios. A comida era pouca, o tempo em que ficavam no mar e o prato principal dos viajantes era biscoito salgado. A água também, assim como a comida, era controlada. As péssimas condições de viagem, a falta de higiene e os naufrágios faziam com que o número de mortos entre os tripulantes fosse muito elevado. De cada 10 homens que partiam, apenas 4 retornavam. Mas não eram apenas os perigos reais que incomodavam os marinheiros. Na época, muitos acreditavam que os seres fantásticos habitavam o fundo do mar. Porém, apesar das péssimas condições de viagem, muitos homens eles aceitavam o desafio, pois eles recebiam adiantamento de 1 ano de salário, o que ajudava muito nas famílias empobrecidas da Europa. Muitas, inclusive, mandavam os seus filhos nessas viagens. Os meninos, na época, tinham, em geral, entre 9 e 15 anos de idade. Que triste, mas é uma realidade que fazia parte da nossa história. E aí, na página 268, é dizendo o seguinte: leia um relato feito pelo marinheiro. Para não morrer de fome, chegamos a um ponto crítico de comer pedaços de couro com que se havia coberto o mastro maior. Frequentemente, nossa alimentação ficou reduzida à serragem de madeira, como única comida, posto até aos ratos, tão repugnante ao homem que chegara a ser um manjar, tão caro que se pagava meio ducado por cada um. Que triste realidade, E ducado, aí no texto, era uma moeda que era utilizada na época, uma moeda de troca. Aí na letra A, segundo o relato, como era a alimentação durante a viagem? Letra B, converse com os colegas sobre como deveria ser a saúde dos marinheiros, considerando a maneira como eles se alimentavam. Nós podemos perceber que a viagem era cansativa, era uma viagem onde eles passavam por dificuldades, por necessidade, uma viagem onde eles tinham dificuldades. Banho era muito difícil, a alimentação era precária, então era uma situação muito, muito difícil a viagem deles. E aqui eu trouxe para vocês algumas imagens da evolução das embarcações. Aqui é uma barca, aqui é uma nau, bem diferente, aqui é bem assim, nós podemos dizer que uma embarcação frágil, Aqui é uma nau mais resistente e aqui já é uma embarcação na atualidade, Então nós podemos assim perceber aqui o avanço, nas embarcações. Agora na página 269 vai falar sobre as rotas da navegação. Ao longo dos séculos XV, os povos ibéricos realizavam grandes expedições oceânicas. Os navegantes espanhóis acreditavam que navegando sempre em direção ao oeste daria a volta no planeta e chegariam às Índias. Os portugueses, no entanto, chegaram antes às Índias, contornando o continente africano. Observe no mapa algumas dessas rotações de navegação. Não sei se vocês vão conseguir visualizar aqui, mas certamente no livro de vocês, vocês vão conseguir identificar. Vocês conseguem ver, nós temos aqui 3 setinhas. Uma roxa, Cristóvão Colombo, Espanha. A verde, Vasco da Gama, Portugal. E a azul, Pedro Álvares Cabral.
também Portugal. E aqui eles vêm mostrando aqui a rota exatamente que aconteceu. Olha, saindo, olha, vocês conseguem visualizar? E o governador, o navegador que desembarcou no território atualmente que é o Brasil, você sabe como ele se chama? Acredito que sim, né? Pedro Álvares Cabral. Né? E agora, nós vamos falar na parte abaixo, ainda na página 269, está falando sobre o Tratado de Tordesilhas. Né? E o tratado no século XV, Portugal e Espanha financiaram diversas expedições marítimas em busca de riquezas e em 1494, a notícia de que esquadras enviadas pelos reis da Espanha, né, haviam encontrado terras distantes. Chegou os reis portugueses que também se interessaram pelas terras recém-encontradas. Assim, para evitar futuros conflitos entre os países, em 1494, Portugal e Espanha, eles assinaram esse tratado. Eles assinaram esse compromisso, esse combinado. Era um acordo que dividia entre eles as terras descobertas e ainda não descobertas. Então, mas mesmo assim, né, eles tiveram depois dificuldades para poder, né, manter esse contrato. O tratado ele foi assinado, como eu falei com vocês, em 1494, né, pelos reinos de Portugal e Espanha, e mediado pelo Papa Alexandre VI, com o propósito de definir os limites concedidos para o processo de expansão. O tratado ele estabelecia com base em uma linha imaginária, a 370 léguas a oeste de Cabo Verde, as áreas de dominação de cada um dos reinos, além de garantir aos portugueses uma porção de terra no continente americano, conferia a eles o direito de fazer as manobras marítimas no oceano também, no Oceano Atlântico, necessárias para atingir o Oriente e, ao mesmo tempo, afastava os espanhóis da costa africana e da parte da Ásia. Continuando, agora na página 270, né, nós vamos falar sobre as sociedades africanas. Página 270, ok? Então, no século XV, os portugueses eles entraram em contato com diversos povos africanos e perceberam que cada povo tinha um modo de vida diferente um do outro, com a sua própria língua e costume. Nesse período foi quando os portugueses começaram a conhecer essa sociedade e seus costumes, suas crenças, seus valores, entre outros. Mas será que todos os povos africanos têm a mesma crença? Têm o mesmo costume? Têm os mesmos valores? Será? Não. Eles são diferentes entre si. Conhecer a característica, né, de alguns povos africanos. Né? Esses daí são os povos berberes. Né? Eles eram nômades. O que ia ser nômade? Eles mudavam-se de um lugar para o outro. Viviam no deserto do Saara. Eles praticavam comércio, conectando regiões do norte ao sul do Saara. Eles não ficavam no mesmo lugar, ficavam em constante mudança, até porque eles precisavam vender os seus produtos. Então eles viviam mudando, né, de um lugar para o outro. Agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre os mandigas. Né? Eles eram formados pelo Império Mali, dominavam a área oeste da África, construíram diversos centros religiosos, conhecidos como mesquitas. A classe social era um pouco melhor dos povos berberes. E agora nós vamos falar um pouco sobre os urubais. O urubais, né, eles viviam em aldeias liderados por um chefe. Os chefes tinham que seguir o rei Oni. Eles dominavam a metalurgia, produziam obras de arte e instrumentos de metal. Mesmo vivendo em aldeias pequenas e liderado por um chefe, mas o chefe não tinha autonomia. O chefe obedecia às ordens do rei Oni, ok? Continuando, agora na página 271, nós vamos falar sobre as tradições culturais africanas. Cultura é o conjunto de conhecimento, valores e crença transmitido em diferentes gerações de uma sociedade. Na África, as tradições orais eram bastante valorizadas.
eram e são. Os griots eram as pessoas responsáveis pela transmissão de informações sobre a história e seus costumes que passavam de geração para geração. Suas narrativas geralmente eram acompanhadas de música. Até os dias de hoje, a figura dos griots permanece importante na cultura africana. Eles são muito respeitados, eles contam histórias dos seus antepassados. E as atividades dos povos africanos? Agricultura, pecuária, caça, pesca, comércio de produtos, tecelagem, artesanato e metalurgia, ok? Agora na página ainda na página 271, tem uma atividade para ser realizada, né? Analise esta placa de relevo de bronze produzida pelo povo Iorubá. Este objeto foi produzido com qual técnica artesanal? B. Analise o relevo e complete os quadros abaixo com as letras referentes às figuras que aparecem nele. Guerreiros portando armas, Oni, governante Iorubá, servos acompanhados do seu senhor. Então aqui está a placa, né? Segundo as informações, através da placa você precisa responder as questões. Questão 1, né? A e B, ok? Agora na página 272 vai falar sobre os estudos da história, né? Vai dizer um pouco a respeito, né, de como nós chegamos aos conhecimentos que aconteceram há centenas de anos atrás, né? Informações que passaram há tanto tempo. É através do estudo da história. A história é a área do conhecimento que estuda as ações do ser humano ao longo do tempo. Com ela podemos compreender melhor o mundo em que vivemos e agir consciente para transformá-lo. Então é através desse estudo que nós temos hoje as informações passadas, ok? E aí vai falando também aqui sobre as transformações e permanência. O que acontece no processo histórico deve ser a ação dos sujeitos históricos, né? E sujeitos históricos são todas as pessoas que participavam ativamente da sociedade, são consideradas sujeitos históricos. Aí eu quero compartilhar com vocês um texto que eu acho pertinente, né, que se enquadra bastante aqui nessa proposta, que diz assim: os sujeitos construtores da história, da humanidade, são plurais, são de origens sociais diversas, inúmeras vezes defendem ideias e programas opostos. O que é peculiar, né, a heterogeneidade do mundo em que vivemos. Seus pensamentos e suas ações traduzem na multiplicidade que lhe é inerente a maior riqueza do ser humano, a alteridade. Os sujeitos construtores da história são líderes comunitários, empresários, militares, trabalhadores anônimos, jovens que cultivam utopias, mulheres que labutam no cotidiano da maternidade e, simultaneamente, em profissões variadas. São líderes e militantes de movimentos étnicos, são educadores que participam da formação das novas gerações, são intelectuais que pensam e escrevem sobre o problema da vida e do mundo, são artistas que, através do seu ímpeto criativo, representam realidades e sentimentos nas artes plásticas, nos projetos arquitetônicos, nos versos, nas composições musicais, são cientistas que plantam o progresso e a inovação tecnológica, são os políticos que se integram à vida política, à vida pública, adotando uma prática de estatura maior ou fazendo do seu espaço público local de práticas patrimonialistas. Os sujeitos construtores da história são, enfim, todos os que, anonimamente ou publicamente, deixam sua marca, visível ou invisível, no tempo em que vivem, no cotidiano de seus países e também na história da humanidade. Ou seja, os sujeitos históricos são todas as pessoas que participam ativamente da sociedade, né? E agora vai falar aqui sobre a fonte histórica, né? Fonte histórica, chamamos de fonte histórica tudo aquilo que é produzido pelos seres humanos, né? Tudo. São os objetos, são documentos escritos, fotografias, relatos orais, né? Tudo isso são fontes históricas. E na página 273, vai falar sobre o tempo histórico, né? É o tempo da natureza, né? E o tempo é o tempo ligado às transformações e a ritmos de mudança nas sociedades. Pode ser que aconteça mudança ou permaneça também, né? E vai falar sobre o tempo histórico, por sua vez, ele é caracterizado pela transformação e pelas permanências. E aqui tem duas imagens, né? Duas fotografias mostrando do mesmo lugar, né? Em tempos diferentes, né? Da Avenida Paulista, na cidade de São Paulo,
A primeira fotografia é de 1911 e a segunda é de 2010. Né? Está mostrando as diferenças, né? E talvez as permanências que aconteceram nessas duas fotos. Agora na página 274, né, você tem atividades a serem realizadas também, ok? Atividade 1, 2 e 3. Combinado? Continuando, página 275, encontro com os indígenas. No dia 22 de abril de 1500, os povos indígenas que viviam em nosso território tiveram uma grande surpresa. No lugar onde atualmente encontra-se a cidade de Porto Seguro, na Bahia, eles viram se aproximar da praia enormes embarcações. E essas embarcações vinham de Portugal e faziam parte de uma esquadra composta de 13 navios e cerca de 1.200 homens comandada por Pedro Álvares Cabral. E o que você acha? Como você imagina um encontro entre povos tão diferentes? De que maneira você acha que esse encontro aconteceu? O que você acha que aconteceu nesse encontro? O encontro certamente provocou muita estranheza, pois eles tinham modos de vida muito diferentes uns dos outros, certo? E aí eu vou ler com vocês, compartilhar uma carta que diz assim: a pele deles é parda, meio avermelhada, eles têm bons rostos e narizes, e são bem feitos, andam nus, sem nada que cubra seus corpos, e não fazem o menor caso de cobrir ou mostrar suas vergonhas, e são tão inocentes nisso como ao mostrar o rosto. A carta de Pero Vaz de Caminha. Na verdade, é só uma parte da carta, ok? E aí, nessa página 275, tem duas questões aqui para serem feitas. Número 1 e número 2. É para ser feita no caderno, combinado? Agora, na próxima página, vem falando dos primeiros habitantes do território. Página 276. Ó, 276. Vem mostrando algumas características de povos diferentes, né? Algumas características, povos indígenas, mas olha, se você observar, né, os enfeites são diferentes, ó, características, pinturas corporais são diferentes, né? Então existe diferença, né, embora seja os povo indígena, mas são diferentes. E você conhece algum povo indígena atualmente aqui no Brasil? Vou passar para você um desafio, tá? No final desse vídeo, ok? Na página 277, vai falar sobre as sociedades, ok? Sobre as sociedades. Nas aldeias, os indígenas realizavam diversas atividades. Cada povo tinha sua própria organização social para realizar as tarefas diárias ao longo dos diferentes períodos dos anos. As mulheres eram responsáveis pela roça, onde cultivava milho, batata doce, cana-de-açúcar, banana e mandioca. Os homens realizavam a caça, a pesca, além de produzir objetos e ferramentas para serem utilizados na própria aldeia. O pajé é o líder espiritual da aldeia, tem muitos conhecimentos medicinais para tratar doenças e ele era muito respeitado. Era e é muito respeitado, ok? E vai falando também aqui da oralidade, né, e educação indígena. Geralmente, os membros mais idosos da comunidade eram os responsáveis por narrar essas histórias, transmitindo os valores de sua cultura aos membros mais jovens. Né? É uma fonte oral, ok? Na página 278, a percepção da passagem do tempo. A relação dos povos indígenas com o ambiente é baseada no respeito pela terra e pelos demais seres vivos. Esses povos costumavam organizar suas atividades de acordo com os ciclos naturais, como períodos de chuva, de seca, e assim conseguiam viver em grande harmonia com a natureza. Na página 279, tem atividades a serem realizadas. Na página 280 também. Então, hoje é dia 29 de abril, né, uma quarta-feira, e nós estudamos da página 268 a 280. Certamente, eu acredito que nós teremos oportunidade, né, presencial para nós estarmos analisando, se for necessário, né, cautelosamente, abordando o assunto. Mas façam a atividade com capricho e agora fique atento com o desafio que eu vou passar para vocês. Na página
Vamos lá. 276, né? Nós vimos aqui, tem 4 imagens de povos diferentes. Indígenas, né? E eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa sobre esses povos, né? Característica. Vou fazer até aqui um roteirinho para vocês. Bom, ó, característica dos povos, escolher. Vão precisar escolher 2. Aqui tem 4. Vocês vão escolher 2 desses 4, ok? Característica dos povos, costumes, alimentação, rituais, religião, valores, entre outros. Combinado? Hoje é dia 29 de abril e a data de entrega vai ser dia 5 de maio. Combinado? Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer através de um vídeo. Você vai gravar um vídeo com essas informações, dizendo por que você escolheu esses povos, né? E apresentando aqui o roteiro de pesquisa. Deus abençoe vocês. Deus abençoe sua família. Fiquem com Deus.